O arrependimento sincero, ele tem que ser em tempo e fora de tempo. Você não tem que esperar o tempo certo para produzir arrependimento. Arrependimento não tem um tempo certo. Jesus diante de uma figueira, e olha que a Bíblia diz que não era tempo de figo, mas Jesus precisava comer daquela árvore, se alimentar daquela árvore. O que representa aquela árvore? O arrependimento. Jesus chegou diante de Israel. Aquela árvore representava o povo de Israel, representava aquela nação escolhida por Deus, lá ainda na terra de Ur. Ou antes, né? Desde a época de Noé. Ou Adão. Não tem fim. Deus escolheu o povo, mas o primeiro judeu foi Abraão, né? Escolhido lá pela teologia, o primeiro judeu foi Abraão. E Deus viu que Abraão, ele era diferente entre os demais. Ele era diferente. Ele ouvia a voz de Deus. E aquela figueira representava esse povo, representava o povo de Deus. Um povo escolhido, uma nação eleita, escolhida entre tantas. E Jesus veio à terra e viu aquela nação, viu aquele povo. E diante da palavra viva, o povo endureceu o coração e não acreditaram que Jesus era o Messias. Era o Filho escolhido por Deus para morrer por eles, para morrer pela humanidade. Capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim, ó, olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. A primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que entender de uma vez definitivamente, você tem que compreender que a primeira coisa que você tem que fazer é olhar por você mesmo, porque, veja, o versículo diz assim, ó, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Mas você só pode repreender o seu irmão se antes ele ver em você um verdadeiro arrependimento. Porque como você vai repreender o seu irmão se você está em desobediência? Por isso que o versículo começa dizendo, olhai por vocês mesmos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, Paulo ele diz assim a Coríntios, né? Aquele que comer da carne e beber do sangue, anunciai a morte do Senhor até que venha. Veja, ao comer a carne e beber do sangue, você está evangelizando primeiro a você. E aí, portanto, estará apto para evangelizar os demais. Como você vai repreender uma pessoa ao arrependimento, ou vai repreender uma pessoa pelo erro que ela está cometendo, se antes você se encontra em desobediência? Como uma mãe vai repreender a filha se ela é desobediente ao marido? Desobediente ao patrão, desobediente à própria filha, ela não olha, não tem respeito pela filha, não tem respeito pelo marido, não tem respeito pelos vizinhos, ela não tem respeito diante de uma autoridade, vai num posto de saúde e ali escandaliza todo mundo, briga com todo mundo. Como você vai repreender uma filha que está em desobediência se ela é desobediente? Entende isso? Como você vai produzir frutos dignos de arrependimento? Como você vai produzir? Como você vai dizer para uma pessoa que ela tem que se arrepender
da iniquidade que ela cometeu contra você, porque diz assim o versículo, ó, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Como você vai perdoar uma pessoa se você mesma está em transgressão diante de Deus? Primeira coisa, amado, primeira coisa que você tem que fazer é receber o perdão dos seus pecados. É levar as suas iniquidades, o seu pecado, o seu erro para a luz. Primeiro olhe por você mesma. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro se antes você está perdido, está perdida. Você tem que trazer o seu pecado, a sua iniquidade para Deus. Traga a sua iniquidade para Deus. Permita que Deus observe, abra o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração. Diga assim, Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora. Está aqui a minha iniquidade. Está aqui o meu pecado. Quando você traz o seu pecado para a luz, o que você produz? Você produz arrependimento. Você produz sinceridade no arrependimento. E o arrependimento sincero é a primeira porta para o perdão. Quando você arrepende-se sinceramente, quando você cometeu uma iniquidade, um pecado, você cometeu um erro e arrepende-se em sinceridade de coração, é a primeira porta para o perdão. É a primeira porta que se abre para o perdão. Então, para você repreender uma pessoa, você tem que antes se estar justificada diante de Deus. Observe você. Olhe para dentro de você. Observe a sua alma hoje. Vá lá dentro de você. Veja o que tem te atormentado. O que tem te tirado da presença de Deus. E se reconcilie com Deus hoje. Porque Ele tem autoridade e poder para perdoar pecados. Receba o perdão de Deus, amém? Que Deus abençoe você. E eu te espero hoje, na rua Tapajós, 174, Jardim Novo Campo Limpo. O campo é o Embu das Artes. Nosso pastor presidente é o pastor Joel Teodoro, a esposa dele é a irmã Wanda, a missionária Wanda. Venha, traga a sua família. Deus tem uma palavra para você, querido, que vai transformar a sua vida para melhor. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família.